Pai, em nome de Jesus, nessa noite mais uma vez eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, eu me coloco, Senhor, como um canal de Deus. E eu oro, Senhor, que de acordo com a mensagem que o Senhor tem para liberar aos corações, que o Senhor seja específico e direto, entregando a mensagem certa em cada coração, fazendo com que cada ouvido ouça a tua voz. Oramos, Senhor, como sempre, dependemos de ti e sabemos que quando a tua palavra é semeada e plantada, ela tem um potencial de produzir a 100 por 1. Então hoje eu quero pedir em nome de Jesus que haja aproveitamento total naquilo que vai ser liberado sobre a igreja. Nós oramos, Senhor, por uma atmosfera de glória, nós oramos por uma atmosfera de submissão ao Teu Espírito, nós oramos, Senhor, por uma atmosfera espiritual nesse momento, voltada especificamente para essa mensagem. Pedimos em nome de Jesus, que o Teu povo, ao ouvir essa mensagem, seja edificado, fortalecido e munido, Senhor, de uma fé inabalável, e que dentro da sua realidade, cada um deles, Senhor, possa ir mais fundo em Ti, Te conhecer. Glorificamos o Teu nome e declaramos que o Senhor tem liberdade nesse lugar, que o Senhor tem liberdade nesse ambiente, e que o Senhor se faça presente, porque sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma, em nome de Jesus, amém. Nós estamos iniciando uma série nova, e essa série chama-se O Caminho, a Verdade e a Vida. E essa é uma série que vai tratar sobre a nossa posição em Cristo, sobre quem nós somos nele, sobre quem Ele é para nós. Falar sobre a nossa posição em Cristo é nos levar de volta à nossa origem. Quando a gente fala sobre quem somos, é como se Deus estivesse nos levando de volta ao ventre dEle, nos relembrando sobre o nosso DNA, nos relembrando sobre a nossa genética nele e trazendo à memória o que Ele tem falado ao longo dos anos, inclusive pela eternidade ao nosso respeito. Quando a gente fala sobre esse processo de estar em Deus e de voltar ao nosso posicionamento nele, nós falamos também sobre sermos restaurados, sobre sermos curados. E o grande objetivo dessa mensagem nessa noite é poder despertar em você aquilo que Jesus um dia fez na cruz do Calvário. O grande objetivo dessa mensagem nessa noite é fazer com que você se levante em quem você é nele, não na sua fraqueza, não nas suas debilidades, não na sua identidade que não está restaurada ainda, mas para que você se levante nele como filho e como filha de Deus. O versículo que a gente vai começar lendo, para poder eu discorrer com você, está em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, eu adoraria se você pudesse abrir a sua Bíblia, se você pudesse conectar o seu tablet, se você pudesse conectar o seu celular, para lermos juntos. Evangelho de João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a mensagem: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber sobre o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse diálogo de Jesus com os discípulos não era um diálogo fúnebre, não estava num velório, muito embora Jesus estava falando acerca da sua partida. Então é um texto voltado a uma despedida. E se você for voltar para o capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está conversando com a sua liderança, com os seus discípulos, e mostrando para eles que logo, logo eles estariam sem a presença do Mestre em corpo, em matéria. Então esse texto que Jesus está trazendo, na verdade é uma consolação aos discípulos, mas também ele está implantando o que a gente chama de dínamos. Ele estava dando uma injeção nos discípulos, para os discípulos se levantarem e prosseguirem.
O que eu acho interessante é que Jesus não veio para a terra com a missão de ficar perpetuamente com os discípulos, mas ele veio ensinar os discípulos a andarem com as próprias pernas. Ele veio mostrar a maneira de viver, ele veio conversar com eles e mostrar um caminho sobremodo excelente. Então nós encontramos homens que outrora não eram nada, encontramos homens que outrora estavam fazendo as suas próprias coisas, e num dado momento, Jesus os chama para perto, Jesus faz promessas para eles, Jesus começa a ensinar e dar a entender que coisas maiores iriam acontecer, mas num outro momento Jesus diz: se preparem, porque daqui a pouco vocês vão precisar caminhar sozinhos. Os discípulos não sabiam nesse momento o que de fato significava isso, mas essas palavras eram palavras que iriam ecoar depois na vida desses homens, e essas palavras iriam lembrá-los sobre a fidelidade de Jesus, sobre o que Jesus havia ensinado antes, e acima de tudo, sobre o poder que Jesus estava repassando ou transferindo para a vida deles. Então o texto que a gente acaba de ler, ele começa trazendo para nós a realidade de um Jesus presente, um Jesus presente que não precisava necessariamente estar em matéria, porque esse texto revela já a promessa do Espírito Santo. Então Jesus começa a dizer para eles: momentos difíceis vão acontecer, mas não se turbe o vosso coração, não se desesperem, como a gente fala lá em Maceió, não se aperreiem, vai dar tudo certo. Jesus estava em primeiro lugar tentando tirar deles o que a gente chama de ansiedade, porque a ansiedade é um buraco que tem no coração do homem que nunca é preenchido com nada. E a ansiedade é uma preocupação excessiva com aquilo que o homem não tem como resolver. Jesus estava já trazendo um antídoto para os discípulos, dizendo: vocês não ficarão sós, vocês não ficarão órfãos, portanto não fiquem atribulados. Eu lembro que o salmista Davi é um dos homens mais sinceros quando se trata acerca da confiança inabalável em Deus. Ele era um homem que confiava plenamente, mas ele tinha um coração sincero. Então ele argumentava com a própria alma, e ele falava: por que estás angustiada, ó minha alma? Crede em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista Davi falava: eu estou passando por momentos de temores, eu estou passando por momentos de dificuldades. Era a alma, mas ele não deixava de lado a realidade de quem Deus era. Então ele dizia assim: firme está o meu coração em Deus, eu continuarei cantando e entoando louvores ao Senhor e ao Deus da minha alma. Ele também disse certa vez: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A ansiedade, ela nos tira do prumo. A ansiedade é como um câncer, ela vai nos destruindo. Porque a ansiedade, na verdade, é o homem tentando controlar o que é incontrolável. A ansiedade é quando a gente tenta vislumbrar lá na frente, de acordo com o nosso próprio planejamento. Mas o nosso planejamento não é completo muitas vezes, o nosso planejamento não é o melhor muitas vezes. E Jesus sabia que os discípulos, assim como o salmista, assim como nós, iríamos enfrentar momentos que o nosso coração iria acelerar e a gente iria provavelmente fugir, provavelmente querer dar o nosso jeitinho brasileiro. Então ele começa dizendo: quando as coisas apertarem, quando acontecer de eu não estar mais com vocês, não temam, não se atribulem, creiam em Deus, creiam também em mim. Note que ele primeiro chama a atenção dos discípulos a olharem para Deus, a olharem para Yahvé, a olharem para Deus Pai. Jesus tinha um foco, e o foco dele se baseava no Pai. Ele disse: eu não faço nada que não vejo o Pai fazer, e eu não falo nada que já não esteja ouvindo o Pai falar. Então Jesus continuava apontando para o Pai, e ele apontava para o Pai, estava dizendo para os discípulos: olhem para o Pai, creiam nele, e crendo nele, creiam também em mim. Eu amo quando Jesus fala sobre isso, porque ele coloca o Pai num ambiente de intimidade profunda, onde ele e o Pai são um, onde ele e o Pai compartilham do mesmo coração, da mesma mente.
Ele estava dizendo para os discípulos: eu e o Pai somos um. Se vocês estão me vendo, vocês veem o Pai. Se vocês veem o Pai, vocês estão me vendo. Então creiam nele e creiam em mim também, por causa das palavras que revelam a ele. O que eu acho interessante é que, para tirar a ansiedade do coração dos discípulos, ele fala sobre um ambiente de segurança. Preste atenção, a ansiedade vem quando nós perdemos a segurança em algo. A gente confia em alguém que nos falou que iria fazer tal coisa, e a pessoa não fez aquilo, e no momento que a gente mais precisava, parece que o nosso tapete foi puxado, e a gente fica a ver navios, a gente fica perdido, a gente fica ansioso, então a gente fica tão desesperado que a gente perde o prumo, perde o rumo. Essa ansiedade gera um vazio de insegurança, e essa insegurança faz com que a gente não confie em nada e em ninguém, inclusive em Deus, porque a ansiedade é justamente a testificação de que nós não estamos crendo em Deus como deveríamos crer. Aí Jesus está agora tirando a ansiedade do coração deles, não apenas dizendo não temas, mas ele está dizendo: fiquem tranquilos, porque eu estou indo para a casa do meu Pai, e eu vou preparar um lugar para vocês. Casa, lar, é o lugar onde nós entramos e descansamos, é o lugar onde a gente entra e se acomoda. Todo mundo que tem uma casa, que tem um lar, você pode estar na rua o dia todo, você pode correr para tudo que é lado, mas quando você chega em casa, você sente que o peso sai, você sente que a angústia sai, porque de alguma maneira a tua casa é o teu lugar de segurança. É o lugar que você dorme, é o lugar que você compartilha os seus sonhos, é o lugar que você descansa. Jesus estava tratando na alma dos discípulos e dizendo para eles: vai chegar um momento que vocês não vão ter uma estrutura física, vai chegar um momento que vocês não vão ter onde se agarrar, vai chegar um momento que vocês não vão ter o salário que vocês precisam, vai chegar um momento que aquela pessoa que falou que estaria com você naquela hora não vai poder estar com você, vai chegar um momento que parece que nem o céu mais vai estar à tua disposição, vai chegar um momento que você vai bater na porta que disse: pode vir aqui a hora que quiser, e a porta vai estar fechada. Jesus estava dizendo: não fiquem perturbados, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu estou indo preparar um lugar para vocês. A gente vive crendo na eternidade. O Evangelho não é uma fé baseada no que a gente pode ter hoje aqui, mas o Evangelho é uma fé que se baseia no que os olhos não veem, mas na palavra que Jesus disse. Então nós olhamos para a eternidade, e nós queremos viver a eternidade. No entanto, o que Jesus estava falando vai além, e muito além, de uma casa, isso é, de um galardão. Ele não estava falando de um galardão, ele estava falando de segurança, porque a segurança que você experimenta em Deus aqui, é a mesma segurança que vai manter você na eternidade. Ele está dizendo: existe um lugar, e é um lugar de descanso, existe um lugar, e é um lugar de paz, existe um lugar que é um lugar de confiança. Eu estou indo para esse lugar, e vou preparar para vocês um lugar. Agora, Jesus se coloca como o construtor desse lugar. Ele diz que lá na casa do Pai tem muita segurança, mas ele estava dizendo: eu estou indo preparar um lugar para vocês. E aqui ele está revelando o papel messiânico dele, isso é, o papel de Messias, do enviado de Deus que veio para salvar o mundo. Aqui ele expressa para os discípulos que, para os discípulos conseguirem desfrutar dessa realidade de Deus, Jesus precisava vir antes e seguir o caminho, e abrir um caminho para eles. Até então, eu quero que você preste atenção, eles não estavam entendendo. Nós entendemos isso hoje, mas eles não estavam entendendo. Segue o versículo, porque ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus se coloca nesse lugar, e ele diz: eu estarei nesse lugar, e o meu objetivo é que vocês estejam comigo. Lembre que nós não estamos falando de uma casa física, nós não estamos falando de um galardão, nós estamos falando de uma posição de segurança, uma posição de confiança, uma posição de paz. Volta a relembrar sobre o salmista Davi, quando ele disse: meu coração está atribulado, porque os meus inimigos se levantam contra mim.
e com raiva e ira, com armas, com espadas, eles me cercam, e tentam fazer o meu ânimo sucumbir, mas eu confio em Ti, ó Deus, e ainda que o meu inimigo se levante contra mim, ainda assim eu confiarei e continuarei confiando no Senhor. Nós estamos falando sobre um posicionamento que só pode acontecer ou fluir de nós, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos na palavra que Ele falou. E crer significa, vai arrancar a ansiedade, vai arrancar a confusão. Então Jesus está dizendo para eles assim: eu não apenas estou indo, eu estou indo preparar um lugar, mas o meu desejo é que você esteja na mesma posição que eu estou. O meu desejo é que você desfrute do que eu estou desfrutando. Deixa eu te explicar. Quando as coisas estão bem, é fácil louvar a Deus. Quando tudo dá certo, é fácil dizer aleluia. Mas quando falta alguma coisa, parece que a nossa fé afunda junto com aquilo que nos faltou. Quando falta o dinheiro, quando falta o pão, quando o carro quebra, quando a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel, quando o nosso filho fica doente, quando a nossa esposa fica doente, quando a gente está sendo pressionado de um lado ou do outro, esse momento é o momento que a gente precisa relembrar quem somos. E Jesus estava dizendo: para que vocês vivam ao meu nível, eu preciso levar vocês a um outro lugar. Então a missão central de Jesus não era só torná-los discípulos para pregar o Evangelho. A missão central de Jesus era muni-los da mesma identidade. Porque se eles tivessem a mesma identidade de Jesus, eles teriam a mesma mente de Jesus. Isso é, quando Jesus estava sendo perseguido, Ele não temeu. Quando Jesus estava prestes a ser apedrejado, ainda assim Ele não temeu. Quando havia rumores de ameaça ao redor de Jesus, Ele não temeu. E por que Ele não temeu? Quando Jesus estava no deserto, o diabo em pessoa vem para Ele e começa a tentá-lo, Jesus não temeu e não saiu da sua posição. Prestes a ir para a cruz do Calvário, os soldados chegam e tentam agarrá-lo no escuro, na penumbra da noite. Jesus não temeu, Ele disse: eu vou, porque ninguém vai colocar a mão em mim, eu estou me entregando a ser preso. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, apanhando, sendo chicoteado, cuspido, blasfemado, Ele não temeu. O que faz o homem chegar numa posição de limite extremo, e ainda assim não temer pela sua vida? Porque Jesus sabia que a coisa mais importante não era o que ele tinha aqui fora na matéria. O mais importante era o que residia dentro dele. O mais importante era o Espírito que estava nele. O mais importante era a identidade dele no Pai. E ele estava dizendo, como Paulo disse: se eu perco a minha vida aqui, para mim é lucro, eu vou para os céus. Se alguma coisa é tirada de mim, ninguém rouba nada de mim que o Pai não permita. Então é o seguinte: levou, boa sorte, que te abençoe para lá, porque Deus nunca tira nada de nós para nos dar algo pior. Quando Deus tira algo, permite que algo saia de você, é sempre para elevar você para um patamar maior. Então a confiança que Jesus tinha no Pai, não era uma confiança baseada em momentos, circunstâncias ou situações, era uma confiança inabalável. Podia passar qualquer coisa, podiam puxar o tapete dele, ele sabia: Deus está no controle da minha vida e eu não me abalarei. Ele estava falando então de trazer os discípulos para esse mesmo ambiente, em manter os discípulos nesse mesmo lugar e ensinar os discípulos a viver por essa perspectiva. E aí ele começa a dizer para os discípulos: vocês já sabem para onde vou. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque ele fala assim: vocês já sabem para onde vou. Era esperado de Jesus que ao longo da sua trajetória com aqueles discípulos pregando o Evangelho, que os discípulos tivessem no mínimo uma percepção de quem ele era e para onde ele estava indo. No mínimo uma percepção. Então ele joga essa mensagem e fala: vocês já sabem para onde vou. Eu não sei, os outros talvez um pouco comedidos ou medrosos não falaram muita coisa, mas Tomé não era cabra fácil. Tomé era um cara esquisito, e quando ele não entendia, ele abria a boca e falava.
e se era para criticar era melhor ainda, e se era para duvidar era melhor ainda. Tomé olha, peraí Senhor, peraí, como o Senhor diz que a gente sabe? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Então como o Senhor está falando que a gente sabe? Olha só, ele disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Jesus havia estado com os discípulos há muito tempo suficiente para eles experimentarem. Diga-se de passagem que até esse ponto aqui, Jesus já tinha realizado milagre suficiente para que os discípulos pudessem ver que Ele era o Filho de Deus. Então Tomé fala assim, não, nós não sabemos o caminho, como que a gente pode saber para onde o Senhor está indo? E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nesse momento ele elucida, ele traz clareza, ele demonstra da maneira mais... Se vocês não entenderam até agora, eu quero declarar para vocês, eu sou o caminho que vai conduzir vocês a um nível de segurança, que vai elevar vocês a um nível de intimidade, onde ladrão nenhum poderá tirar a sua paz, onde nenhuma situação, seja morte, seja roubo, seja enfermidade, seja traição, seja infidelidade, seja o que for, nada tirará você do equilíbrio, porque esse lugar para onde eu vou, eu quero que vocês estejam comigo. E aqui começa a trajetória que Jesus começa a ensinar para os discípulos. No capítulo seguinte, ele começa a ensinar sobre a posição deles de maneira mais clara. Ele está dizendo, vocês precisam ser um comigo, porque vocês têm que entender que eu sou o caminho, e entendendo que eu sou o caminho, vocês têm que acreditar em mim, mas vocês têm que viver como eu vivo. E eu quero discorrer a partir daqui da seguinte maneira: não basta ser um seguidor de Jesus e acompanhar as mensagens de Jesus, não basta ser um crente de domingo que acompanha as mensagens, que conhece as séries, que está experimentando alguma coisa na sua vida. Jesus não queria gerar seguidores, ele queria gerar discípulos. A grande dinâmica de um pai, ou da missão da paternidade, é gerar filhos. E gerar filhos significa fazer discípulos. O que Jesus queria fazer aqui era discípulos. O que Deus está fazendo conosco através do Espírito Santo é gerando discípulos. Não discípulos de homens, mas discípulos de Jesus. Isso é, homens que imitam a Jesus e, portanto, você imita esses homens. Preste atenção, porque nesse momento Jesus chama esses homens a uma responsabilidade. Ele se coloca como o caminho. E o caminho é algo que todos nós procuramos. Eu não sei se eu já fui para a floresta, eu já tive que abrir o que a gente chama de picada, tá? No meio do mato com um facão, não tinha caminho algum e a gente caminhando 3 dias pelo mato até chegar num determinado lugar só com bússola e mais ou menos um direcionamento, andar no meio do nada, andar no escuro, sem ter um caminho à frente, é uma coisa que faz você estremecer na base, porque você não sabe se você está perdido, para onde você está indo, o que está acontecendo. É a mesma coisa da nossa vida, a gente entra em coisas e a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só está dando passo. Jesus está dizendo, eu sou o caminho para tudo que vocês precisam. Que caminho ele estava falando? Ele estava falando do caminho que nos levaria à restauração da nossa identidade. O caminho que levaria a gente a se tornar semelhante a Ele, isso é, filhos à imagem de Jesus. Se você puder acompanhar comigo, eu quero ler mais um texto para você. Está em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O caminho é o lugar que nos leva a um determinado destino. O caminho, ele tem uma origem, mas ele também tem um ponto final. O caminho é um lugar que nos consegue, que faz com que a gente consiga andar em segurança. O caminho é um lugar que geralmente não nos deixa nos perder na nossa jornada. Jesus estava dizendo para eles, ninguém vem ao Pai, ninguém chega a esse lugar, a não ser que passe por mim. Agora a grande pergunta é, como que a gente vai passar
como que a gente vai passar por Jesus? Como a gente vai pisar em cima dele e ir para esse novo lugar, se ele é o caminho? Aí é que eu quero te explicar de uma maneira bem prática. O que Jesus queria dizer sobre eu sou o caminho, ele estava se colocando como exemplo, e ele estava dizendo, eu sou a única maneira, eu sou a única maneira, eu sou a única maneira, eu sou o único caminho. Podem te dar uma fórmula mágica de crescimento da tua igreja, Jesus vai dizer, eu sou a única maneira. Podem te dar uma fórmula de marketing multinível para você crescer os seus negócios, Jesus está dizendo, eu sou a única maneira. Podem te ensinar como paquerar para você conseguir a melhor mulher, a mulher mais bonita do mundo e casar com ela, Jesus está dizendo, eu sou a única maneira. Podem te indicar aquele médico do Hospital Albert Einstein, para que você vá lá, porque ele tem a solução. Jesus está dizendo, eu sou a única maneira. Em outras palavras, ele está dizendo, não existem outros caminhos a esse lugar de plenitude. Nesse lugar de plenitude, de abundância, só passando através de mim, só vivendo comigo. E aí o apóstolo Paulo, em Efésios, começa a revelar para nós como vivermos nessa posição, como vivermos essa vida plena em Jesus. Ele fala, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo descreve para nós o que Jesus estava ensinando aos discípulos no Evangelho de João capítulo 14 e no capítulo 15. Paulo está dizendo, era preciso que Jesus morresse para que Ele se tornasse o caminho. Era preciso que houvesse um sacrifício para que Jesus se tornasse o caminho. E que sacrifício foi esse? O sacrifício da cruz do Calvário. O sacrifício da cruz do Calvário, para quem estava crucificando Jesus, era uma ação natural. Mas para os discípulos, para os anjos, para o próprio Deus, no reino do Espírito, aquela conclusão de Jesus na cruz era maior do que uma ação natural, era uma ação espiritual, porque uma ação natural, ela gera um retorno natural, mas uma ação espiritual, ela ecoa por toda a eternidade. Então Jesus, passando pela cruz do Calvário, ele não estava simplesmente morrendo, ele agora estava abrindo esse caminho que ele falou que era. Enquanto ele falava com os discípulos, esse caminho não tinha ainda sido aberto completamente, mas depois da morte na cruz do Calvário, Jesus abre um caminho de livre acesso. E Hebreus, deixa eu ver onde é que está, se eu não me engano, Hebreus capítulo 10, ele vai dizer assim, que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Jesus abre esse novo e vivo caminho e diz para cada um dos seus filhos, podem passar, porque no lugar que eu estou, eu já garanti a segurança, eu já garanti para vocês a rota. Se vocês andarem por esse caminho, vocês não vão se desviar, e tudo o que vocês fizerem, vocês terão respaldo. Agora a gente vai entender, à luz do que Paulo fala nas Escrituras em Efésios, que agora a gente vai entender como funciona a mente que nasce de novo, a mente que tem um encontro com Jesus. Os discípulos até então não sabiam. Sabe por que eles não sabiam disso? Porque eles não tinham o Espírito Santo consigo. Eu quero perguntar para você, você tem convicção de que o Espírito Santo habita em você? Você tem convicção de que o Espírito Santo está aí, vivendo em você? Então preste atenção, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que está em você. O que Paulo começa agora é ensinar, porque Paulo recebe essa revelação pelo Espírito Santo. Paulo começa a dizer assim, nós não podemos viver como vivíamos antes. Então, se Jesus é o caminho e ele precisou passar pela cruz para abrir esse novo e vivo caminho, para todo cristão que quer seguir a Jesus, não existe outro caminho senão também passar pelo caminho da cruz. Pastor, e o que é passar pelo caminho da cruz? É morrer? É ser crucificado novamente? Não, mas é abrir mão da sua própria vida, para que a vida dele seja tudo em você. É abrir mão dos seus projetos pessoais, para que os projetos dele sejam implantados em você. É abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio jeitinho, da sua própria maneira, para que ele faça a maneira dele em você. A cruz na vida de Jesus fez com que ele demonstrasse para nós
que não podemos ser cristãos vivos para nós mesmos. A única maneira de sermos cristãos autênticos é quando nós morremos para nós mesmos. E morrer para nós mesmos significa fazer coisas que Deus vai nos pedir que muitas vezes a gente não quer fazer. Morrer para nós mesmos é deixar com que a vontade dEle prevaleça em nós. É deixar com que a vontade dEle seja viva em nós. E aí eu quero te trazer uma ideia sobre isso. Porque todos nós temos um plano e um projeto. E a gente começa a planejar, Deus, eu quero isso, eu vou nessa direção, isso vai acontecer. A palavra nos ensina, nunca faça um planejamento dizendo, eu vou fazer isso e vai acontecer assim. Ela sempre diz assim, faça isso, mas diga, com a graça de Deus, se Deus permitir e se Deus quiser. Porque uma vez que você veio para Jesus, está andando nesse caminho, Ele espera que você entregue na mão dEle a chave da sua vida. E que você viva sendo guiado pelo Espírito Santo, ouvindo a voz dEle todos os dias e sendo conduzido por Ele. E ser conduzido por Deus é a maneira mais segura de alcançar a nossa plenitude de vida. Para você fazer um negócio, e olha que a gente erra muito, né? A gente erra demais, porque a gente acha que, não vou perguntar isso para Deus, eu não vou perguntar isso para Deus. Pergunta para Ele sobre tudo. Obviamente a gente tem a palavra que gera maturidade, nos dá uma maneira de lidar com a vida, mas é importante perguntar, Espírito Santo, é desse jeito? Espírito Santo, eu devo fazer isso? Eu vou falar de mim, eu erro e já errei muito. E uma das coisas que o Espírito Santo tem falado comigo vez após vez, não coloque o seu coração à frente do meu espírito, porque quando você coloca o seu coração à frente do meu espírito, você pode arruinar a trajetória na vida de alguém, você pode arruinar a trajetória da sua própria vida. Então morrer para si mesmo, assumir a sua cruz, é estar sempre disponível para que Deus faça de você o que Ele quer fazer. A questão toda é que nós não queremos morrer, é que nós só queremos viver nesse ambiente, onde se não está bem, se as coisas não estão funcionando do meu jeito, então Deus não está nesse negócio, eu estou caindo fora. E nem sempre Deus vai estar onde tudo está bem, porque às vezes Deus usa você como instrumento para levar você para lugares onde as coisas estão mal, porque você se torna um caminho nele, para que as coisas se consertem, para que as coisas se alinhem. Às vezes a gente está no meio de casa, a família está sendo afetada, a família está sendo bombardeada, e ao invés da gente investir ali, entendendo que nós somos um caminho junto com Jesus ali, a gente quer fugir, a gente quer sair, a gente quer abrir mão da família, a gente quer tomar um rumo diferente, achando que Deus não está nesse negócio, Deus não está nesse negócio. Deus manifestou Jesus nos piores lugares. Jesus esteve onde as coisas estavam da pior maneira possível. Jesus esteve em ambientes onde as coisas não estavam bem. O que é que Ele está dizendo? Eu quero que vocês vivam ao meu nível, eu quero que vocês andem na mesma posição que eu tenho no Pai. Por isso eu quero convidar vocês, sigam o exemplo daquele que se entregou pela cruz. E aí começa um outro ponto, que começa a discorrer na nossa vida. Quando a gente está em Cristo Jesus, e a gente começa a viver uma vida de seguir a Ele, de ser discípulo dEle, ouvindo dia a dia, Senhor, o que é, como é, para onde é. Se você quer viver bem, dias agradáveis, ouça Deus, ouça o Espírito Santo, e faça o que Ele está te mandando fazer. Eu lembro que na minha vida e na vida da minha esposa, nós fizemos isso em vários momentos. Quando Jesus começou a ensinar a gente sobre ser guiado pelo Espírito, nós parávamos, jejuávamos, orávamos, Deus falava conosco, e então a gente dava o passo. Porque quando a gente dá o passo baseado na confirmação dEle, nós não só temos a garantia de que Ele está conosco, mas nós temos a garantia que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver. Os discípulos aqui enfrentariam momentos difíceis depois que Jesus se fosse. Esse tempo já passou, agora ficou para nós. Só que nós temos outras dificuldades hoje. Nós temos outros problemas hoje. E o problema que nós temos hoje é que a Bíblia diz: a iniquidade está aumentando e por isso o amor está esfriando. E o maior inimigo dos nossos dias é a frieza espiritual. O maior inimigo dos nossos dias é essa atitude opaca para com a vida. O maior inimigo em você não é o diabo tentando parar você, é o seu próprio
coração, é a passividade em buscar se relacionar com Deus, é a passividade em buscar crescer em Deus, é a passividade em adorar a Deus, é a passividade em buscar a Deus. Jesus está dizendo, o caminho que eu conheço, o caminho que eu sigo, é um caminho de sacrifício, é um caminho de busca, é um caminho de oração, é um caminho de jejum, é um caminho de renúncia, mas é um caminho seguro, porque quando a gente passa por esse caminho, a gente chega até Deus. E quem é Deus? Deus é esse lugar de refúgio, Deus é esse lugar de consolo, Deus é esse lugar de descanso. Sabe por que as almas, os corações ficam atribulados? E a gente corre atrás do vento e tenta fazer tudo, e a gente está sempre atribulado, porque nós não estamos em Deus. Porque quando nós estamos em Deus, Ele acalenta o nosso coração, e como um pai Ele diz, fica tranquilo, porque eu já resolvi, eu já organizei todas as coisas. O que eu acho tremendo no que Paulo fala, quando ele diz assim, que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e Ele nos elevou a estar sentados com Ele nas regiões celestiais, é que Ele está dizendo, assim como Jesus viveu, nós também podemos viver. E para entrar na conclusão, eu quero trazer para você hoje, na introdução dessa série, que assim como Jesus foi ressuscitado, e Ele foi glorificado, Romanos capítulo 8 diz, que assim como Cristo morreu, nós também morremos juntamente com Ele, e fomos glorificados juntamente com Ele. Quem morre, quem renuncia a si mesmo, quem abre mão da sua própria vida, vive em processo de glorificação. Se você não morre, não se entrega, não abre mão das suas vontades, você não consegue entender o que é viver em ambientes de glorificação. O problema é que nós não temos mais referências hoje, nós não temos referências sobre ambientes de glória. O que nós temos, o máximo, são guitarras maravilhosas, sons de teclados, grupos muito bem montados, que conseguem penetrar a nossa alma, mas nós já não temos uma geração que adora até que a nuvem venha, nós já não temos uma geração que adora com instrumentos ou sem instrumentos, até que o céu se abra, a nuvem de fumaça venha, e a gente experimente uma realidade de Deus que a gente nunca experimentou antes. Então nós não estamos vivendo dentro de uma referência, e é por isso que nós não queremos morrer, porque ninguém morre por uma coisa que a gente não sabe o que é que tem ali na frente. Só que Jesus está dizendo a mesma coisa que falou para os discípulos: eu tenho um caminho sobremodo excelente para cada um de vocês, e esse caminho vai fazer com que vocês andem na região do Espírito, na região que eu estou vivendo. Esse caminho vai fazer com que todas as vezes que vocês orem pelos enfermos, vocês tenham êxito. Todas as vezes que vocês orem por um endemoniado, vocês tenham êxito. Esse caminho vai mostrar que não existe dificuldade para quem serve a Jesus, porque toda dificuldade terá uma resolução. Sabe o que Ele está nos chamando? Ele está nos chamando para um ambiente de intimidade, de conhecê-lo pessoalmente, porque ninguém deseja a uma glória que nunca viu. Ele está dizendo: olha para mim para que vocês vejam essa glória, olha para mim, se relacione comigo para que vocês possam sentir um gostinho do que é viver com o Pai. Porque você acha que Jesus morreu na cruz? Ele morreu porque Ele sabia que o que estava atrás da cruz era maior do que o que estava na frente da cruz. Porque você acha que Jesus entregou a vida sofrendo do jeito que sofreu? Porque Ele estava vendo no reino do Espírito. E o que o Senhor está dizendo para nós é que Ele está nos chamando como discípulos a entregar a nossa vida, a entregar tudo que nós temos, a entregar tudo que nós temos, porque Ele deseja ressuscitar a gente em glória, ressuscitar em glória, para vivermos uma vida de glorificação. E a vida de glorificação de Jesus não foi uma vida ausente de dificuldades ou de tempestades. A vida de glorificação de Jesus era: o que Ele pedia, o Pai ouvia. Onde Ele colocava a mão, o Pai respaldava. Onde Ele colocava o pé, Deus vinha sobre Ele. Lembro uma das nossas últimas experiências, eu estou contando essa como igreja. Uma das nossas últimas experiências foi num evento que a gente fez aqui na cidade, o Mais Fogo, Mais Glória. E naquele tempo eu tinha empenhado a nossa palavra como igreja para fazer esse evento. E a igreja não era grande o suficiente, a gente tinha pouca gente, pouquíssima gente. E além dos poucos, a gente tinha 10% só que se comprometeu em ajudar na organização. E começamos a organizar o evento na cidade toda, e um dos dias seria na praça Tomi Nakagawa. E enquanto estávamos arrumando para fazer, uma semana antes, um me liga, outro me liga e diz assim: pastor, você não quer procurar uma igreja para fazer o evento que seria externo? Por quê?
porque a meteorologia está marcando que vai chover muito, e vai chover tempestade mesmo. Eu falei, a gente tem uma palavra, e a palavra era para fazer na rua. E ligaram de novo no dia seguinte, o Davi Silva, que ia cantar na rua, falou, Paulo, vai ser aniversário da minha filha, eu ia fazer algo na rua, e falaram para mim que vai chover muito. Cara, procura uma outra igreja, fala com o pessoal da Nova Aliança, de repente eles cedem para fazer lá, um lugar grande. E eu falei, deixa eu orar, porque à medida que Deus fala, é que a gente dá o passo. E eu lembro que a gente colocou a igreja para orar, e nós fomos orar, e eu estava dirigindo, e Deus falou no meu coração com toda clareza. Ele disse assim, nem me pergunte de novo, simplesmente ande sobre a palavra que eu te dei, e declare sobre a palavra que eu te falei. Sabe o que isso me faz entender? É que Deus não é boneco de recado, que fica mudando de cabeça e de ideia dia e noite. Deus fala uma coisa, e se a gente corresponde, Ele permanece. Se a gente não corresponde, Ele permanece. A obra de Deus não para por causa de nós. As coisas que Deus quer fazer na sua vida não vai parar porque você não está indo. Ele é Deus e continua sendo Deus. Então naquele dia eu falei assim, liguei para o pessoal e falei, nós vamos fazer. E mandei uma mensagem para o conselho de pastores e falei, nesse dia não vai chover. Eu lembro que até um dos pastores falou assim, cara, eu nem vou estar presente, mas estão dizendo aí que vai cair um temporal, desiste, faz dentro de algum lugar. E eu não, nós vamos fazer fora. Preste atenção, eu não quero dizer que nós somos truculentos, nós somos irracionais a ponto de não querer mudar. Nós só não queremos abrir mão da palavra, porque a segurança está na palavra, a segurança está em andar nesse caminho. Então se Jesus é poderoso a esse nível, e Ele está nas regiões celestiais, e Ele falou, quando vocês abriram mão da vida de vocês, cruzaram esse caminho comigo, vocês estão em mim, do jeito que eu vivo, vocês vivem. Então nós entendemos, existem ambientes que nós podemos clamar, nós podemos orar, e o favor de Deus virá, e Ele fará conforme a nossa fé. Ele fará conforme a nossa fé. Queridos, chega o dia do evento, eu estava na sacada do apartamento, olhando para fora, um temporal horrível. Daniel veio do meu lado, Daniel botou a mão nas minhas costas, pai, nós acreditamos, não vai chover. Aí eu olhei para ele e falei, não vai chover. E ele falou, essa chuva que a gente está vendo, pai, é só agora, está caindo antes para a noite não ter mais nada. Eu falei, é isso aí, filho. Nunca vi as crianças cheias de fé. Oramos, o evento ia começar às 4h30 da tarde, 4h30 da tarde. Eu vou em direção ao local 4 horas, e no meio do caminho a chuva era tão grande que o limpador de para-brisa não estava dando conta de limpar. E aí eu recebo uma ligação dos rapazes que estavam lá organizando, Paulo, está caindo o dilúvio aqui, o que a gente faz? Cancela. Eu falei, quem falou de cancelar? Ele falou, mas não tem como. Eu falei, não vai chover. Paulo, não tem nenhuma clareira de nuvem aqui. Eu falei, nós não precisamos de clareira de nuvem, nós precisamos da palavra de Deus, e nós temos uma palavra. Ele falou, vai, e nós fomos. Eu chego lá, eu encontro os músicos que iam começar cantando embaixo do palco. Pensa numa desmotivação horrível, um olhava para o outro, e eu fiz questão de não chegar e dizer, como é que está, porque eu ia ouvir coisas que só misericórdia. Então já passei, daqui a pouco a gente começa, prepara aí. Os caras achou que a gente era doido. O Davi Silva estava com o carro dele parado, baixou assim e falou, tem certeza? Eu falei, o seu horário é tal, se não chegar aqui, nem aqui você vai participar mais. Aí ele foi em casa pegar os instrumentos, 4h10, eu reúno todo mundo, e a gente começa a orar. E eu dei uma palavra de ânimo, falei o que Deus tinha falado, e disse para eles assim, hoje eu estou empenhando a minha palavra, diante de vocês e diante da cidade. Se Deus realmente falou, não importa quanta tempestade esteja acontecendo, ela vai parar na hora de começar. Então a gente vai orar, vai clamar a presença de Deus aqui, e 4h30, conforme estava marcado, vocês vão pegar os seus instrumentos e começar a ministrar. Eu até falei assim, melhor, 4h25, vocês comecem a deixar o instrumento pronto, porque 4h30 a gente vai dizer, está começando. Meu irmão, ninguém falava nada, o pessoal, já que o cara é doido, tipo assim, falta só 20 minutos, se tiver de acabar tudo, acaba daqui a 20 minutos, a gente vai embora. E aí oramos, uma atmosfera de graça no ambiente veio, eu comecei a ver fé de novo, e eu falei, vai parar, não fica com medo, vai parar. E eles acreditaram nisso, entraram, pegaram os instrumentos, para a honra
e glória de Deus. Às 4h25, o ambiente começou a mudar, vento, vento e vento. A clareira que o pessoal queria enxergar começou a acontecer. Nós temos fotos hoje, tá? Todo ao redor preto, mas em cima de onde a gente estava, começando a abrir, começando a abrir, começando a abrir, e quando deu 4h25, deu um raio do sol tão lindo que bateu na frente. Eu estava olhando para frente, com meu queixo tremendo, meus joelhos tremendo, minha perna tremendo, e eu dizia assim: se não for o Senhor, não tem para onde a gente ir. Se não for o Senhor, não tem o que acontecer. Às 4h30, o ambiente estava transformado. Quem estava lá nesse evento, nesse horário, 4h30 da tarde, é assim como eu falei? É assim, é assim, é assim. Vocês estão vendo testemunhas aqui. Do jeito que eu estou te dizendo, de um momento para o outro, Deus liberou um vento. Esse vento expulsou as nuvens. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no caminho, estamos nele, nós não vemos as coisas por olhos naturais, nós vemos as coisas por olhos espirituais. E quando nós vemos as coisas pelos olhos espirituais, por mais que a gente esteja vendo a calamidade, nós profetizamos: o Senhor já resolveu, o Senhor já repreendeu, o Senhor já organizou. E quando nós temos uma palavra, que é o próprio Jesus, nós liberamos essa palavra, e Ele é poderoso para mudar o ambiente, para a honra e glória de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, naquele dia, eu devia ter trazido um vídeo, cara, do resultado da noite, mas naquele dia, ficamos sem uma gota de chuva, até meia-noite. Agora preste atenção, nós tínhamos uma equipe de seguranças profissionais contratados. Os seguranças ligavam os outros seguranças da cidade, porque era aniversário da cidade, estava tendo shows. Um show no Igapó, um show não sei aonde, na rua. Todos os shows foram cancelados. E o pessoal daqui do Igapó ligou para os amigos lá e perguntou: como que está aí na praça, porque aqui está um dilúvio, e não sei se era Gilberto Gil, quem que era, acabou de cancelar, não vai ter nada. E o outro lá também cancelou. Não, cara, aqui nem está chovendo, está tudo aberto, mas não pode, a cidade inteira está debaixo de chuva. Para a honra e glória de Jesus, a gente viu gente aos rolos vindo aceitar Jesus. A gente via, abriu-se um caminho assim, a gente tinha uma média de 2.000 e poucas pessoas na rua. Os mais loucos que acreditaram foram, não desistiram, e a gente viu o caminho se abrir. Enquanto o Randy pregava, as pessoas vinham chorando e se tremendo para receber a Jesus. O melhor ganho de tudo foi isso, foi ver que o nosso esforço em perseverar, viver como Jesus, andar nas regiões celestiais, resultou em glória na vida de outras pessoas. Ser glorificado com Jesus é se sentir feliz com aquilo que faz Ele feliz. Às vezes a gente acha que ser glorificado é ganhar um carro novo, é ganhar uma casa nova, é ganhar alguma coisa especial para você. Mas ser glorificado é ver o reino das trevas perdendo poder na vida de alguém. Ser glorificado com Cristo é ver o seu casamento sendo restaurado, porque as coisas do Espírito, elas não se comparam com as coisas da carne, e nós precisamos nos levantar hoje. A mensagem para nós que o Espírito Santo nos traz nessa noite é: nós não podemos ser seguidores e esperar viver glorificação, porque a glorificação é para quem é discípulo e se propõe a andar nos mesmos passos do mestre. É difícil, é complicado, abrir mão da sua vontade é complicado, mas eu te digo, Deus não vai te levar a lugar algum que você não esteja disposto a ir, e Ele não vai permitir com que você passe por situações que você mesmo não tenha condições de carregar. Ele não vai colocar peso além nos seus ombros, mas eu te digo uma coisa: vale a pena viver a vida do Evangelho e do Reino, e vale a pena entender que Ele está querendo tanto nos desligar das coisas desse mundo e nos levar para outro nível de vida. Nessa noite eu quero declarar sobre você que o Senhor não apenas resgatará o teu coração de volta para Ele, mas Ele fará de você uma tocha acesa, uma tocha acesa. Hoje o Senhor me mandou vir aqui para dizer isso para você. A iniquidade aumentou, o amor de muitos esfriou.
Não clamamos mais pela nuvem de glória, não clamamos mais pela coluna de fogo, não cremos mais no movimento do rio de Deus para mergulharmos, não cremos mais no poder da palavra, temos um evangelho secularizado. O Senhor está dizendo: eu vou resgatar o seu coração novamente, e eu trarei você novamente por esse caminho de simplicidade, e esse caminho vai te levar a um lugar de segurança, porque parece que tanta coisa a gente está carregando e fazendo, e está nos trazendo mais tribulação. Ele está dizendo: eu quero tirar a tribulação do teu coração, eu quero tirar a angústia da tua alma, e eu quero mostrar para você que você pode viver em paz e em plena paz. Vamos ficar de pé, queridos, porque eu quero orar por você nessa noite.